Fala meus amigos, aqui é o Xarope. Vocês devem ter assistido nossa análise hype, onde eu falei tudo o que eu estava esperando para a série Falcão e o Soldado Invernal. Pois bem, a pedido de alguns amigos que gostaram muito da análise hype, Quem é essa gente toda aqui? eu vou estar aqui falando sobre a série, fazendo análise dos episódios que vão estar sendo lançados. Eu vou fazer isso de 2 em 2 episódios. Então, para esse primeiro episódio, vamos falar sobre o episódio 1 e 2. Vem comigo! O legado daquele escudo é complicado. Vamos começar a análise então do primeiro episódio. Eu queria começar falando das cenas de ação. A série abre com uma cena de ação do Falcão que eu fiquei de queixo caído. Essa é de longe a melhor cena de ação que o personagem teve em todo o MCU. Nós temos uma batalha bem longa do Falcão com um monte de helicóptero ali e o inimigo dele é o Batroc, o Saltador. Lembra que no Análise Hype eu falei sobre o visual do Batroc e tal? Ele voltou e tá bem legal, não tá com o visual que eu queria, mais fiel e tal, mas ele tá usando as mesmas cores que o personagem usa na HQ, isso foi legal, também referenciou de leve ali. Depois de muita porradaria, o Batroc conseguiu escapar, mas o Sam cumpriu a missão dele ali, e ele mostrou quanto ele é um soldado muito bem treinado e um herói de fato, um vingador como a gente espera. Outra cena de ação que foi muito legal também foi a do Buck. O Buck nesse momento, ele tem uma cena de ação apenas em um sonho, onde mostra ele ali sendo soldado invernal, caçando um alvo e tal, matam a galera dentro de um hotel, mas é muito bem feito, é de fato digno dos cinemas. Assim como a cena do Sam também foi incrível, mas esses não são nem de longe o ponto alto do episódio. O episódio veio carregado de drama e veio ampliando bem o background dos personagens, pra gente entender um pouquinho mais da cabeça deles e da vivência deles fora das missões, fora dos Vingadores. Mais uma vez começando pelo Sam. Aqui a gente vê ele entregando o escudo. No início do episódio ele coloca o escudo dentro da bolsa e você acha que vai levar o escudo para a missão, mas ele não leva. Depois da missão a gente vê ele entregando o escudo em um evento que estava homenageando o Capitão América, dizendo que ele não seria o Capitão América, porque o Capitão América é mais do que um herói, ele é um símbolo. E... o que você está fazendo aqui? Vem cá. Esse é o Euriquinho. Onde ele entrega o escudo e diz que o Capitão América é muito mais um símbolo do que um herói e que ele não estava preparado para carregar esse fardo. E que ele acredita que ninguém mais vai estar, né? Afinal de contas, o Steve Rogers é um grande amigo dele e tal, tem toda essa questão. Nesse momento, um secretário de Estado pega o escudo, diz que ele fez a coisa certa e diz que o escudo vai ficar lá no museu do Capitão América, que a gente já viu também em Soldado Invernal. Depois disso, a gente passa a acompanhar um pouquinho da vida pessoal do Sam, onde ele tenta ajudar a irmã dele que está com problemas financeiros. Esse momento eu acho bem especial, porque depois do estalo, o mundo ficou ali com metade das pessoas que tinha, e depois do outro estalo, voltou a outra metade, mas depois de 5 anos. Nesses 5 anos, a economia do mundo encolhe, nascem pessoas novas, os empregos somem porque todos os cargos passam a ser ocupados, e aí depois de 5 anos volta todo mundo. Então você imagina que o mundo deve estar uma bagunça. A irmã do Sam está com problemas financeiros para manter o barco, a empresa ali que era da família deles, e ele tenta ajudar ela a fazer um empréstimo, e ele não consegue. Se você que está me ouvindo aí é adulto e já teve que resolver problemas no banco, você sabe como que é. Às vezes você vai num dia, conversa com o gerente e ele fala que não resolve nada. Você vai no dia seguinte, conversa com outro gerente e ele resolve tudo. Posso estar muito errado aqui, mas eu acho que se o gerente for com a sua cara, ele resolve o seu problema. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Nesse momento você vê que o gerente vai muito com a cara do Sam, porque reconhece ele como um vingador, grava story com ele, não sei o que, e não resolve o problema do Sam. Nessa hora a irmã dele diz que quando o problema é com ela, nada se resolve. Nesse momento eu pensei que a Marvel vai estar tratando de questões raciais também na série, coisa que ela ainda não fez de forma aprofundada nos filmes. Mas fiquei na dúvida, né? Será que a Marvel vai ter essa coragem e tal? Mais pra frente eu vou falar um pouco mais sobre isso, porque no segundo episódio fica bem claro que eles vão estar tratando disso sim. Aqui tem coragem. E essa questão do branco talvez tenha tratado disso. Talvez não, né? Acho que com certeza. Ela deixou bem claro que ela não recebeu um empréstimo por essas questões.
Isso é uma questão que a Marvel sempre tratou muito bem nos quadrinhos. Os heróis da Marvel têm essa jornada dupla. Além deles estarem atuando como heróis, perseguindo um vilão e coisas do tipo, eles têm um problema do cotidiano deles, né? O Peter Parker é o exemplo mais famoso, né? Ele precisa entregar um trabalho da faculdade, ele precisa ir jantar com a Mary Jane, ele tem que comprar remédio pra Tia May, ele precisa de dinheiro para aluguel e ele tá ali procurando, sei lá, o Duende Verde que tá aterrorizando a cidade, coisas do tipo. Normalmente a Mary Jane fica fica sem jantar. You weren't there for me. E o Buck também está vivendo essa jornada dupla. O caso dele não é um problema financeiro. A série diz que ele teve um perdão presidencial e coisa do tipo, mas que ele precisa se tratar. Então a gente acompanha ele indo na psicóloga, ele contando para a psicóloga que ele está perseguindo algumas das pessoas que ele ajudou, de fato ajudou, né? Mas eram pessoas ruins, que ele não deveria ter ajudado. Que ele ajudou e ele tá tentando desfazer isso que ele fez. A gente vê que ele tá tendo muitos pesadelos, lembrando de todo mundo que ele precisou matar nas missões que ele estava sendo ali controlado. E ele tá vivendo esse arco de tentar se desculpar com algumas pessoas. No caso, a gente tem ali um vizinho que é pai de um rapaz que ele matou. Ele tá de alguma forma tentando ajudar esse vizinho, até tentando se desculpar. Buck, nem toca no assunto, cara. Você acha que o cara vai te desculpar? Nossa, isso vai dar uma treta. Tá louco? Não tem mais volta, velho. Tá minha mão. Finge que não aconteceu. Ou não. Não sei. Tá complicada a situação do Buck, cara. Complicou. O Buck também tenta ter um date, uma cena ali meio vergonha alheia, não dá muito certo. Ele dá uma flor pra mulher, a mulher fala que ele parece o pai dela, no jeito de agir e tal. Mas você vê ali ele tentando se adaptar a esse novo mundo, né? Assim como o Capitão América, ele também estava praticamente congelado. Ele descongelava de vez em quando, matava alguém e era congelado de novo. E ele nem sequer estava na consciência dele quando ele era descongelado. Você lembra ali no Soldado Invernal que o Capitão América tinha um bloquinho de nota com as coisas que ele tinha que fazer para se adaptar? Tinha que ouvir Nirvana, tinha uns filmes que ele tinha que assistir, coisa do tipo. Nesse episódio a gente também tem um pouquinho do Flag Smasher, que seria o vilão, que é esse grupo terrorista que quer que o mundo volte a ser como ele era antes do segundo estalo. A gente ainda não sabe direito qual que é a deles, aparece eles fazendo um assalto ali, uma coisa muito bem planejada, muito bem articulada, e é demonstrado também que um deles tem uma super força, uma super agilidade, que lembra muito ali a do Capitão América. E para finalizar esse primeiro episódio, o episódio termina com um novo Capitão América sendo apresentado na imprensa. Esse novo Capitão América que é o John Walker, um cara queixudão, assim, sem lábios, sabe? Cara de quem tava chupando limão, tem uma orelha de abano, você vê o maluco assim, já dá vontade de estourar a cara dele e eu acho que... Um pouquinho de Sérgio Moro. É, um pouquinho de Sérgio Moro. Isso aí com certeza foi o sentimento do Sam na hora que ele viu, tipo, caralho, que porra é essa? Entreguei o escudo e deram pro outro cara. Quem é esse cara? Segundo episódio, o Buck e o Sam se reencontram e as coisas aconteceram de uma forma bem simples, eu gostei muito disso. Eu pensei que ia estar o Buck seguindo uma pista para um caso, sempre seguindo outra, aí eles se trombam, aquele clichê sempre de filme de herói. Na verdade não, os dois assistem aquilo ali na TV e o Buck simplesmente vai atrás do Sam na base militar para conversar com ele. Que porra é essa? Por que você entregou o escudo? Que até então ele não estava sabendo. Nesse momento o Sam está saindo em missão para perseguir o Flag Smasher e o Buck fala, eu vou junto. E eles vão. E, cara, a cena toda é muito boa, é tudo muito engraçado. O envolvimento dos dois, os caras têm uma química, buddy cop, que, velho, eu tô adorando. É de longe o ponto alto da série. Quando eles encontram o Flag Smasher, estoura uma porrada violenta entre os dois. Muitas cenas que a gente já tinha visto no trailer ali, que estão brigando em cima de uns caminhões em movimento. E nesse momento, eles são ajudados pelo novo Capitão América. Isso me surpreendeu. A gente teve várias cenas desse outro Capitão América antes, contou um pouquinho da história dele, ele já era um militar de fato, mas eu, no Análise Hype, achei que ele ia ser meio que uma farsa, ia ser mais ou menos o que o Capitão América era no início do primeiro filme dele. Lembra que ele usava um uniforme tão fiel aos quadrinhos que era ridículo, era patético, e ele entrava com as bailarinas e tal, e dava um sermão. Eu achei que ia ser mais ou menos isso, só ali uma propaganda do governo. E no final não foi, ele vai pra ação mesmo,
E ele tem até um sidekick que também existe nas HQs, que é o Battlestar. E apareceu lá e o uniforme do Battlestar também tá muito legal, gostei muito dele visualmente. E eles chegam e começam a lutar junto contra o Flag Smasher. Só que a galera do Flag Smasher, todos são super soldados, todos lutam como o Capitão América. Então os 4 juntos tomam um cacete, o cara toma um pau inacreditável. Depois dessa surra toda, o Sam e o Buck vão atrás de um outro cara chamado Isaiah Bradley, que foi também um super soldado. Ele também foi um Capitão América. E agora ele já é um idoso, e ele, quando encontrou o Buck, ele disse que ele deu uma surra no Buck nos anos 80. Ainda não está clara a história dele, se ele veio depois ou antes do Steve. Nos quadrinhos, ele apareceu antes do Steve. É contado nos quadrinhos que existe uma série de soldados negros que foram usados como cobaia para desenvolver o soro do super soldado. E quando ele foi desenvolvido, daí sim ele foi usado no Steve Rogers. É uma história que envolve muito racismo, é uma história bem pesada. E eu não imaginei que a Marvel fosse trabalhar com essa história, cara. Esse episódio, ele abriu muito a mitologia do Capitão América. É uma pena que a gente não tá vendo todos esses personagens interagindo com o Steve Rogers, mas tá tudo bem, né? O importante é que toda a mitologia dele dos quadrinhos está sendo contada aqui. O Isaiah conta pra eles, em um tom bem agressivo, meio que expulsando eles da casa dele, que ele foi usado como cobaia e foi mantido preso durante 30 anos. Nesses 30 anos, às vezes ele era tirado da cela para cumprir alguma missão e às vezes para ser feito de cobaia de novas experiências. Nesse momento o Sam sai de lá, sai puto, porque existiu um Capitão América negro e ninguém nunca ficou sabendo. O Sam fica muito puto com o Buck. Como que o Buck sabia disso esse tempo todo e nunca falou do Isaiah pra ninguém, nem pro Steve? O Buck deu uma desculpa ali meio esfarrapada, eu achei que não colou direito, mas eu acho que foi a solução que a Marvel encontrou por não ter introduzido esse personagem antes. E o Sam tem uma fala bem forte ali, que ele diz que é um Capitão América negro e que isso era de uma importância. Ele viu uma importância muito grande nisso. E nesse momento que eles estão discutindo isso no meio da rua, a polícia chega e começa a abordar eles, mas começa a abordar o Sam. Apontam armas apenas para o Sam, perguntam se ele está incomodando o Buck. Né? É claramente um racismo policial daqueles que a gente vê direto aí na TV, de casos absurdos que acontecem nos Estados Unidos. Acontece no Brasil também, mas tá em todo lugar, né? Isso me leva de volta naquela cena. Eu reassisti o primeiro episódio e vi que de fato Armando Sen estava falando disso quando não conseguiu o empréstimo do banco, né? Ficou bem claro agora que a Marvel vai de fato trabalhar com essa questão racial. Até porque nas HQs, antes do John Walker virar Capitão América, o Sam foi indicado também para ser. E não aceitaram, visto que ele não era o branquinho de olhos azuis que o governo queria. Depois dessa abordagem, Buck e Sam vão para terapia. A cena é muito engraçada, mas também é muito reveladora. Lá a gente vê o quanto o Buck está magoado com o Sam por ele ter entregado o escudo. E o quanto o Sam se sente inseguro em relação a isso. E o quanto ele respeita a figura do Steve Rogers e não se sente à altura. Então é muito revelador entre os dois e você sente a amizade deles ficando mais forte depois dessa conversa de fato. A terapia funciona. Quando eles estão indo embora dali, o John Walker chama eles mais uma vez para eles trabalharem juntos, agirem como um quarteto. Eles recusam, mandam ele catar coquinho e ele fica muito puto. Aí ele começa a revelar um outro lado dele. Até então ele estava se mostrando um cara bem boa praça, até bem diferente da HQ. Eu achei que ia ser um personagem bem diferente, mas não. Nessa hora ele já fala pros caras: fiquem fora do meu caminho. Ou seja, ele começou a mudar o tom ali e é provável que daqui pra frente só piore. Tô com uma teoria aí, não só eu, muita gente na internet. Como ele tomou essa surra lá na parte dos caminhões, talvez ele vá atrás do super soro, porque ele ainda não é um super soldado. Só é um bom militar bem treinado e tal. Pode ser que depois disso ele fique meio pirado das ideias e se torne de fato um vilão. Vou te falar que de todos os arcos, o que eu tô achando mais interessante é justamente esse do novo Capitão América. E eu quero ver muito mais disso. A parte do Isaías também foi muito legal, eu quero ver pra onde isso vai. E o neto dele apareceu ali. Pra quem não sabe, o neto dele também é um outro personagem, mas eu não vou estar falando disso agora, tá? Inclusive a escolha do ator pro neto dele tá, ó, perfeito, cara. O cara é moleque igualzinho, igualzinho. Mas tá, não vamos falar disso agora. O episódio foi ótimo, eu tô muito empolgado com a série. E que vem o próximo, nota 10 até agora, tá digno dos cinemas, cara. É como... a gente tá de volta no MCU. Não é como aquelas séries do Agents of S.H.I.E.L.D., sabe? Que a gente tinha que fazer uma forcinha, ter uma descrença pra parecer que tava no mesmo universo. Aqui a gente tá no mesmo universo de fato. A série não deve nada pro cinema. E vamos que vamos! Sam,
Você é o meu Capitão América. Porgirelli.com